Olá pessoal do IVES, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o projeto C-Color, o projeto Joric C-Color. Então nós do IVES temos o prazer de receber na data de hoje a Sandra, que ela vem de Curitiba e vem nos falar um pouquinho sobre o projeto que ela idealizou e que ela desenvolveu. Sandra, vamos começar esse nosso papo por partes, né? Gostaria que você se apresentasse para o público. Olá a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui com o Frank, participando do IVES. Então, eu sou Sandra Marque, eu tenho 56 anos, tenho pele clara, cabelos lisos castanhos até abaixo do ombro, olhos castanhos, estou com batom vermelho claro, uso óculos de leitura, um óculos redondo, marrom, e estou usando um brinco prata, estou com uma camiseta vermelha de manga curta, onde tem a logomarca da C-Color bem colorida. E sou pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, UFPR, onde eu desenvolvi o método C-Color. Sandra, já que tu fez a audiodescrição, né, eu também vou fazer a minha. Sou Frank, tenho 49 anos, logo vou fazer 50. Tenho cabelo grisalho, meu cabelo é castanho claro e agora já estão ficando grisalho. Olhos castanhos claros, sou um dos fundadores do IVES, sou associado do IVES e sou sócio idealizador do IVES, que foi criado e idealizado para ajudar a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência visual, a retornar à sociedade, a se sentir importante dentro da sociedade. E dentro destas análises, uma das coisas mais interessantes que eu achei foi o projeto C-Color. E você já se apresentou, que é professora, que trabalha em Curitiba, trabalha na universidade, mas eu queria conhecer um pouquinho mais de ti. Aonde que você nasceu? Quem é a Sandra? Da raiz da Sandra. A mãe da Sandra está aqui conosco, 91 anos, 91. E está aqui do nosso lado, aqui no bastidor. Mas eu queria saber um pouco de onde você nasceu, quem é a Sandra, a menina Sandra. Como é que foi essa menina? Eu sou de Santa Catarina, eu nasci em Lages, no interior de Santa Catarina, lugar frio, e depois fui fazer faculdade na UDESC, em Florianópolis, onde eu me formei em artes plásticas, licenciatura, e depois de uns anos me mudei várias vezes, fui morar em Curitiba. E em Curitiba eu senti necessidade, como professora sempre, de me desenvolver mais, de estudar mais. É onde fui fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, e foi quando eu desenvolvi esse método para que possibilitar que pessoas com deficiência visual tenham acesso a essa informação que é tão importante no nosso mundo. Então tu trocou o frio de Santa Catarina, de Lages, pelo frio de Curitiba. Frio de Curitiba. E daí o frio de Curitiba é mais doído do que o frio de Lages, ou o frio de Lages é mais doído do que o frio de Curitiba? Eu acho que Lages é mais. Lages é mais frio. Eu tinha uma professora que falava que ela morou na França, e na França é mais frio do que aqui. Só que lá parece ser menos frio, porque todos os lugares são calafetados, todos os lugares têm uma possibilidade de viver melhor. Sim. Em Lages ou em Curitiba, qual que tem a possibilidade de viver melhor? Olha, eu adoro Curitiba. Adoro a minha cidade, Lages, mas também Curitiba. E Curitiba, só tem uma coisa, Curitiba ela é muito úmida, tem muita árvore. Então torna um pouco mais úmido, então é um frio mais úmido. Mas adoro. Outra coisa que eu queria saber, tu também está com um rapaz muito bonito que veio junto contigo, Carlos. Carlos. Ele é seu marido, certo? Sim, meu marido, que trabalha comigo na C-Color. Trabalha contigo? Se não fosse ele, não sei se teria C-Color hoje. Porque E o que ele o Carlos... é a força... E o que o Carlos faz dentro da C-Color? Ele é a parte comercial da C-Color. Olha, que legal. E quando você conheceu o Carlos? De onde você conheceu o Carlos? E eu conheci o Carlos já faz alguns anos, pelo menos uns 10, mas que a gente está junto, e a gente começou a namorar uns 7, 6, não sei já mais. Em Curitiba? Já em Curitiba, Olha porque só. Ele trabalha com cores, ele é especialista em cromoterapia. Olha tem que legal. livro escrito e tudo.
E por causa desse motivo a gente começou a conversar e fomos amigos por muitos anos, continuamos amigos também. Sim. Mas agora ele trabalha comigo. O Carlos é um estudioso e de cores. De cores. Poxa, que legal. Ele Então, cura com cores. então tem tudo a ver. Tudo a ver. Olha Tudo a que ver. legal. Eu fico imaginando assim, você nessa sua caminhada, hoje você tem uma trajetória muito legal. Eu penso assim, você já pensava em inclusão em pessoas com dificuldade ou surgiu a inclusão decorrente do teu trabalho? Porque parece que no início tu já trabalhava com cores, já ensinava a arte das cores, como manipular as cores. Então, o que veio primeiro? Veio as cores ou veio a inclusão? Veio as cores, que eu adoro cor. E eu fui professora muitos anos, professora de desenho e pintura, professora de ateliê de pintura, né? Ateliês. E aí, então, quando eu fui fazer mestrado, eu já estudava, embora eu seja da educação artística, da artes, eu fui fazer mestrado na engenharia mecânica da UFPR, estudando cores. Então, a primeira coisa que eu estudei no meu mestrado foi a influência das cores nas paredes, que as pessoas não têm noção. Quando a gente está num ambiente todo branco ou todo amarelo, as cores são ondas eletromagnéticas que estão passando por os nossos corpos. Mesma coisa o micro-ondas. Sim. Você coloca um alimento no micro-ondas, você não está enxergando nada, mas ele está assando, ele está cozinhando. Ele influencia no nosso dia a dia. Ele influencia no nosso dia a dia. E não é psicologicamente somente. Ela influencia realmente no nosso estado físico. Existe um estudo nesse sentido, falando que a cor influencia... Meu mestrado. Olha que legal! Meu mestrado. E daí, mexendo com cores, com a parte cromática, você desenvolveu o projeto Cicolor, foi daí que surgiu? Aí, seguinte, foi mestrado, acabou o mestrado, passou um tempinho e eu voltei para o doutorado. Quando eu voltei para o doutorado também na engenharia mecânica, eu entrei dentro de um grupo de pesquisadores de 5 universidades no sul e sudeste do Brasil que desenvolve tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, claro que o Frank sabe, mas é um termo novo, então vou dar uma dica para quem nunca ouviu falar ainda, é o desenvolvimento de tecnologia para quem tem alguma deficiência. Ah, então tu uniu o teu primeiro estudo, que era a questão de cores, Isso. A um projeto inclusivo. Foi no seu doutorado. No meu doutorado. E daí surgiu o projeto Cicolor. Como eu já estava trabalhando com cor, eu fiquei incumbida de trabalhar cor para pessoa com deficiência visual. Foi aí que começou. Olha que legal, então foi dentro do projeto junto com uma turma. 5 e a tua parte... pesquisadores de 5 universidades. E agora eu fico imaginando quanto tempo durou esse teu desenvolvimento do projeto e assim, quais foram os teus maiores desafios, as tuas dificuldades, porque a gente vê uma coisa bonita hoje, mas só sabe a luta quem enfrentou, né? Longo, foram 5 anos de doutorado, de um estudo profundo. 5 anos? 5 anos. Olha só. Foram 5. E assim, eu acho que o maior desafio foi transformar a cor, que é própria da percepção visual, em algo tátil, em uma cor em 3D. Tu me falou uma coisa que assim, antes nos bastidores a gente estava conversando um pouco aqui, e tu me falou que o projeto tátil é interessante para pessoa com deficiência, mas que hoje tu percebe que pessoas sem deficiência, pessoas do dia a dia, têm dificuldade com cores primárias, secundárias. É isso mesmo? Isso me ajudou muito na criação do Cicolor, porque eu, como professora de artes, eu comecei a observar que as pessoas que enxergam cor, que nós somos chamados de videntes pelas pessoas com deficiência visual, que mesmo sendo vidente, a gente tem dificuldade com cor. Então, eu sempre fui uma professora que eu entendo o quanto é difícil, por exemplo, comprar material artístico, é caro. Então, eu procurava dizer assim, e tem professores que fazem uma lista de material, e às vezes o aluno deixa de fazer aula porque fica caro. Material artístico é caro. Então, eu sempre falei assim, compre as cores primárias, mais o branco e o preto, aí depois você vai formar todas as outras cores. E se tiver uma cor especial, você compra depois, mas não precisa de muito, tem que saber as cores.
E eu notava que os meus alunos não sabiam de cores. E eu sempre achei estranho, porque é tão básico da nossa vida. A gente aprende cor no jardim da infância. Sabe que eu comecei a trabalhar com psicólogo junto do Ives, né? Uhum. E a gente percebe que hoje é uma grande dificuldade mesmo dos videntes, né? Em entender quais são as cores primárias, quais são as cores secundárias e principalmente quais cores formam as cores secundárias. Uhum. Então, assim, é um horizonte muito além da pessoa com deficiência visual, né? Os próprios videntes poderiam ser estimulados quando criança, usando o poder das cores de outros sentimentos, não só o visual, o tátil, né? Sim, enfim, claro. falando sobre vários outros sentidos que pode ser usado nessa... Trabalhar com a psicóloga é interessante, porque a gente tem possibilidades de conhecer a cor através de outra forma e reconhecer a cor através de uma outra forma. Tem um professor na engenharia mecânica, meu orientador, que ele falou assim: Sandra, você já pensou? Imagina uma turma de trabalhadores embaixo de um túnel subterrâneo e de repente apaga a luz. Ou não tem forma, não tem energia, e ele precisa acionar um botão. Se tiver o método em alto relevo, ele sendo vidente, mas ele não tem luz, ele vai conseguir identificar, saber bem certinho o botão que ele está apertando. Na botoneira? Na botoneira repente, a gente pode botar o projeto Psicolor. Pessoal, nós estamos falando bastante do projeto Psicolor, mas ainda não entramos nesse detalhe. É que a Sandra, ela desenvolveu toda essa parte de Psicolor, de tátil, cor tátil e como funciona. E no doutorado dela, ela montou uma forma tátil de ver as cores. E disso surgiu o projeto Psicolor. Mas eu queria antes falar sobre uma parceria que você acabou fazendo com a Joric. Como é que surgiu a parceria com a Joric e de onde veio? E depois a gente vai desenvolvendo o projeto das cores, como funcionou. Em seguida a gente vai falar um pouquinho mais sobre o detalhamento, mas eu queria entender um pouquinho do projeto em parceria com a Joric. Sim, a gente, como a cor está em tudo, e a cor é uma informação importante do nosso mundo, a gente acredita que, no futuro, tudo que é empresa vai ter que trazer acessibilidade dessa informação. Mas, enquanto a indústria não abraça essa causa, porque vai ter que abraçar com certeza, enquanto isso não acontece, nós pensamos em formas de desenvolver que os usuários começam a utilizar. Não esperem esse demora da indústria. Então, nós desenvolvemos etiquetas termocolantes, etiquetas adesivas também para objetos, mas a termocolante nós procuramos pelo Brasil todo, porque teria que ter a altura ideal, a curvatura ideal do código que eu desenvolvi. Tinha que ser o melhor possível para o tato, que a pessoa conseguisse sentir, que fixasse na roupa e não saísse. Eu conheci o Otávio. O Otávio é uma pessoa fantástica, né? Ele tem uma visão e ele tem uma capacidade de se colocar na outra pessoa. O Otávio é o proprietário, né, da Joric. E, assim, ele abraçou a causa logo de início ou ele titubeou? Como é que foi? Eu procurei no Brasil todo indústrias que fizessem esse material, que produzissem, e foi difícil. Nós custamos muito tempo, até quem descobriu daí depois foi o Carlos, porque na universidade, enquanto eu estava dentro fazendo doutorado, nós tentamos fazer, eu com meus colegas, não conseguimos descobrir uma indústria que fizesse para nós. Quando acabei o doutorado, o Carlos se debruçou nisso e conseguiu, descobriu a Joric. E quando a Joric já mandou a prova para nós, já vimos que era aquilo ali que era o ideal. Amor à primeira vista. Aí nós tivemos que fazer uma encomenda, encomendamos a primeira remessa, e que ele tinha o equipamento para fazer. Depois nós precisamos, com urgência, para um shopping da região de Blumenau, uma quantidade de etiquetas, e quando eu liguei para a Joric, não faziam mais. Falei, como que não fazem mais? O que eu vou fazer? Eles não sabiam. Só sabiam que eles não estavam mais produzindo, e eu procurei de novo outras empresas pelo Brasil, não encontrei. De tanto incomodar eles que eu consegui falar com o dono da empresa, que é o Otávio. Quando eu falei com o Otávio falou, mas para que é? O que significa esses símbolos? Para que você faz com isso? Daí eu expliquei. Quando eu expliquei para ele o que era, 2 dias depois ele estava em Curitiba. Ele mora em Maringá, é longe, é no Paraná, mas é longe de Curitiba. 2, 3 dias depois ele estava em Curitiba, ele queria conhecer, e ele falou, Sandra, só isso faltava na minha
empresa, a parte social, a parte de responsabilidade social. Então, por isso me interessa muito essa causa. Eu conversei com o Otávio e eu conversei com a filha dele, né? Como é que é o nome da filha dele? A Rebeca. A Rebeca. São duas pessoas fantásticas, muito envolvidas com o projeto Cicolor. Mais do que uma venda de produto, é qualificar vidas, ressignificar pessoas, ressignificar pensamentos. Então, assim, parabéns ao Otávio, parabéns à Rebeca, que abraçaram essa causa. Agora nós estamos falando bastante sobre o projeto, sobre como surgiu, de uma forma assim mais específica. Você pode explicar para nós como é que funciona a identificação tátil, ou a identificação das cores e a identificação tátil dentro do projeto Cicolor? Tô vendo que até que trouxe material, trouxe né? material. De repente. Gente, é assim, ó. Eu desenvolvi um código, um símbolo, que é o ponto e uma linha, pequenininho, que dá na ponta de um dedo. Aonde que eu me baseei? Em duas coisas importantes. Uma, eu pensei assim, ó. O Braille é a linguagem universal dos deficientes visuais. Então, eu tenho que estudar o Braille. Eu estudei o Braille e eu já era especialista em teoria das cores. Eu uni o Braille e a teoria das cores. O Braille tem 3 pontinhos. A letra L do Braille tem 3 pontinhos, um em cima do outro. Eu deixei um pontinho intacto e o outro eu puxei uma linha. Ficou igualzinho o ponteiro de um relógio. Sim. Em alto relevo. E agora, vocês vão ver da onde que eu me baseei na teoria das cores. Eu tive olhando eu vou mostrar... esse projeto, o teu projeto. Então, assim, dá de a gente falar que o projeto Cicolor, ele tem uma base, uma linha de base. Tem uma linha de base, sim. E em cima da linha de base é um círculo como se fosse um relógio. Não. O círculo aqui no nosso caso, não. Aqui no nosso caso está o círculo porque é necessário estar em uma superfície. E eu fiz redondo. Mas é só o ponto, a linha e uma linha de base. Por quê? Porque a pessoa pode pegar o código do lado errado. Então ela tem que saber igual o 6 e o 9, que ela está pegando certo. Então agora é o seguinte, o Frank não conhece o material, vocês estão vendo. E nós vamos fazer agora, vamos fazer o teste com ele. Nós vamos começar e eu vou pedir o seguinte, a pessoa com deficiência visual que esteja escutando esse vídeo, eu quero que faça um mapa mental do que eu vou ensinar para o Frank. O Frank está com o material em mãos. Quem não enxerga vai estar fazendo. Bem, para começar, nós temos 3 cores primárias. Quando eu falo de cor primária, é cor pigmento, a cor que as indústrias usam para confeccionar qualquer coisa. Então vamos lá, Frank, eu quero saber se você ainda lembra de cor. Quais são as 3 cores primárias? Eu digo cor primária, aquela que a gente tem que comprar pronto, porque não tem como fazer essas 3 cores. Quais são? Olha, dentro do que eu lembro da Dona Olga Frutuoso, minha professora de primeira série, o vermelho é uma cor primária. Certo. O amarelo. Isso. E o azul. Muito bem. Aí, ela te ensinou direitinho, Dona Olga. Obrigado, Dona Olga. Vejam bem, se eu tenho 3 cores, eu não tenho um triângulo? Então aqui, Frank, na tua frente está um triângulo. Olha, um triângulo. Um triângulo, eu já mostrei. Sim. Então é o seguinte, pode botar na mesa que eu já mostrei, eu estou mostrando para o pessoal acompanhar. Então é o seguinte, na base dele, o ápice dele fica para longe do teu corpo, tá? Na base, no ápice que está longe do teu corpo, tem o vermelho. Sim. Pode colocar teu dedo. Isso. Sim. Escorregando a mão para o lado direito do triângulo, pode escorregar para baixo, lado direito. Sim. Tem o amarelo. Aqui. Isso. E do lado esquerdo, o azul. O azul. Isso. Então, o que você tem que lembrar? Em cima. Em cima, o vermelho no ápice. Do lado direito, amarelo. Do lado esquerdo, e a esquerda, azul. Opa, ficou fácil. Vermelho, amarelo e azul. 3 cores já está tranquilo. 3 cores. Tá. Agora vamos lá. Quando a gente mistura 2 dessas cores, a gente tem as cores secundárias, uma cor secundária. Então, quando a gente mistura, por exemplo, vermelho com amarelo, que cor nós temos, Frank?
Olha, para mim o mais fácil é quando misturo o amarelo com o azul. Eu sei que é verde. Esse é O verde, amarelo. vermelho com o Amarelo. amarelo deve ser o laranja. Isso mesmo. E o azul com o vermelho? Essa é uma coisa que fica sempre na dúvida. É o violeta, é o roxo? Isso mesmo. Então você já está sabendo bem. Então, olha, quem não lembra, temos mais 3 cores que são a formação, que se forma com a mistura de 2 primárias. Então, entre vermelho e amarelo, aqui no triângulo você vai sentir. Pode sentar, soltar na mesa, porque as pessoas estão enxergando. Entre o vermelho e o amarelo, temos uma entradinha nesse triângulo aqui, para mais uma cor que é o laranja. Sim. Entre o amarelo e o verde, que estão na base do triângulo, aqui tem o verde. Sim. E entre a base, que está aqui do lado esquerdo, o azul, e o vermelho, que está no ápice, nós temos o roxo. Então, nós não temos mais 3 cores, não forma mais um triângulo? Sim, forma. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para as pessoas que eu tenho mais um triângulo com as 3 cores secundárias. Olha. No nosso caso aqui, um triângulo encaixa no outro e forma uma estrela de 6 pontas. Ah, interessante. Então, agora aqui, se eu pensar nas cores primárias, nós temos o vermelho, o amarelo e o azul. Isso mesmo. E se a gente pensar na secundária, nós temos o laranja, o verde e o roxo. Isso mesmo. Olha. E veja, o que é o código? Ele está indicando a posição da cor nessa estrela de 6 pontas. Poxa, interessante. Tá. Temos mais 2 cores importantes que a gente também tem que comprar pronto, que não tem como comprar. A gente considera a cor neutra. Na teoria da cor, ele não entra naquele círculo cromático, nos triângulos cromáticos. No nosso caso, tem que entrar. Você lembra quais são as 2 cores? É a existência de cor e a não existência de cor, né? Então seria o branco é a existência de cor e o preto a não existência de cor. A ausência de cor é o preto. Isso a gente está falando, você está falando de cor luz, mas na cor pigmento, cor tinta, branco e preto. Isso mesmo. Então vamos lá. Eu tenho mais uma haste aqui que eu vou te dar aqui na mão. É uma haste onde tem o branco do lado direito e o preto do lado esquerdo. Deixa eu ver onde encaixa. No nosso caso, ele encaixa por baixo. Ah, Frank, por baixo? Ergue um pouco o material, o triângulo, né, a estrela de 6 pontos, e encaixou. Pronto. Nós temos 8 cores. Vermelho, laranja, branco, amarelo, verde, azul, preto e roxo. Olha, interessante. São apenas 8 Daí, só me esclarece. 8 códigos. Aonde está o branco e onde está o preto? Olha só. Está à direita ou está à esquerda? Vamos lá. O branco está na direita. Ah, o branco está aqui. E o preto na esquerda. E o preto está aqui. Aí eu vou te dizer um pouco mais, Frank e os nossos ouvintes. Se é um ponto e uma linha, e vamos supor que esse triângulo, essa estrela de 6 pontas, seja um relógio. Vamos começar com o primeiro horário. Ô, Sandra, tu tá me complicando, é muita informação, Sandra. Daqui a pouco eu vou começar a errar. Você pensa, mas é fácil. Agora você vai decorar mais ainda. Vamos lá, como se isso fosse um relógio, sendo um relógio. O vermelho que está lá no ápice, 12 horas. Sim. Logo abaixo, 2 horas, o laranja. Sim. 3 horas o branco. 4 amarelo. 6 horas o verde. 8 o azul. 9 o preto. 10 o roxo. Poxa, que interessante. A pessoa vai sentir o quê? Quando estiver numa roupa ou em qualquer objeto, ela vai sentir, 2 horas, o ponteiro está indicando para 2 horas, é laranja. Entendi. O ponteiro está indicando para 8 horas, é o azul. É Entendi. só isso que ela tem que memorizar. E, Frank... E daí aqui ele vai funcionar como semi-retas, do centro até limite. Imagine que seja um relógio, né? E se tivesse um ponteiro no meio e cada linha indica uma... Então, se tiver do meio para a direita, é branco. Se tiver cores claras. Do meio para a esquerda, é o preto. Olha, interessante. Então são cores pares. 12, 2 horas, 4 horas, 6, 8, mas daí tem o 3 e o 9. Branco, 3 horas e 9 preto. Sim. Só. Interessante. Você Pessoal, estão acompanhando? Olha, parece complicado, mas é fácil. É fácil. Até agora eu tô indo bem, né, Sandra? Está indo muito bem. Está indo muito legal. bem. Aí é o seguinte, aí eu pensei assim, mas espera aí, tem muito mais tonalidades. Mas eu sempre tinha em mente
que eu não podia dificultar a vida de ninguém. Eu não podia dificultar a vida das pessoas com deficiência visual. Porque, queira ou não, já tem o Braille. O Braille é uma linguagem maravilhosa, maravilhosa. Mas se for escrever vermelho, não, vai ficar grandão, né? E quem fica cego mais tarde é meio complicadinho de aprender. Aprende, mas é difícil. É um pouco mais difícil. Eu sabia que tinha que ser fácil, tinha que ser bom para sentir pelo tato, fácil de sentir pelo tato, pequeno para caber em qualquer superfície, porque o Braille é extenso. Sim. E então, essas três principais coisas que eu sabia que tinha que ter. E ficou. E aí eu pensei falando assim, sobre intensidade de cor. Intensidade. Peraí, tem que ser fácil. E aí eu pensei assim, as cores claras estão para o lado direito, as escuras para o lado esquerdo. Lado direito, laranja, branco, amarelo. Lado esquerdo, azul, preto, roxo. Eu pensei assim, ó. Bem, se a tonalidade for clara, vai ter um pontinho, esse pontinho é do tamanho do Braille, hein, gente? Do lado do eixo principal aqui do código, do ponteiro, né, que eu digo que é um ponteiro, para a direita. E se for bem claro, mais um pontinho para a direita. No caso aqui, ó, eu tenho esse material pedagógico aqui que ajuda a memorizar essa parte. Deixa eu botar aqui. Nós vamos utilizar esse aqui ainda? Fica aí. Então, aqui tem um material que eu posso dizer. Pode ver que é um círculo em madeira. Todo o nosso material é em madeira. Em baixo relevo, ele tem 60 centímetros de diâmetro. Está em cima da mesa aqui do Frank, madeira. E agora, Frank, seguinte, eu vou te dar uma peça, duas peças. Vou começar assim, ó, para você encaixar e formar uma cor que você queira. Tá. Então, primeira coisa importante. Aqui está a base, né? A base, a primeira coisa importante. Então, aqui nós temos que botar um alto relevo de base. Isso mesmo, certinho. Certo. A outra coisa importante. Tá. Segunda peça importante. Isso aqui é um ponto. Um ponto. Isso. Agora, onde que eu ponho? O eixo. O eixo do relógio. Gente. Aí mesmo. Você tá com o teu dedo. Aí. O agora eixo. Eu vou te dar uma linha para você formar uma cor. Beleza. Eu vou fazer minha cor preferida. Qual será? Não quero que ninguém saiba. É segredo. Tá. Aqui está o eixo. Pessoal, qual é a minha cor preferida? Diretamente abaixo. Foi o verde. Verde. Olha como ele falou que era difícil, ele já está sabendo. Ele já formou o verde por conta própria. Eu não estou aqui, ó. Vocês estão me vendo que eu não estou nem. Mas é a minha cor preferida? Tá. Agora, Frank, você vai fazer um verde claro. Como você forma? Vou te dar uma pecinha aqui. Como você forma o verde claro? Você disse que o claro está para a direita. Isso mesmo. E o escuro está para a esquerda. Então, o verde claro é um ponto do lado do eixo. Do lado do eixo. Do lado do ponto central. Do lado do ponto central. Chegue então, no ponto central primeiro. Não, você está na linha. Mais acima, linha, aí do lado. Aqui seria um claro. Tem um pontinho aqui. Mais pra, tem lugar para botar? Tem. Claro. Só que olha aí. Você fez um verde claro. Claro, entendi. Agora, você quer bem clarinho esse verde. Tá aqui. Tá. Mais um ponto para o lado direito. Mais um ponto para o lado direito. Então aqui seria um verde claro, bem claro. Bem claro. Olha que interessante. Você formou um verde bem claro. Agora eu quero que você forme o verde escuro. Então o verde escuro, pela lógica, seria botar do outro lado. Isso mesmo. Então aqui eu coloco Isso. Ele ficou verde escuro. Agora é um verde bem escuro. Mais escuro. Bem escuro é um verde bandeira? A bandeira ainda é mais ou menos. Bem escurão. Bem escurão. Então tá aqui, ó. Um verde bem escuro. É isso? Isso mesmo. Poxa, que interessante. É só isso, Frank. E com isso nós temos 94 tonalidades distintas de cores. E tem uma coisa, Frank, eu pensei também o seguinte, e se for metálico? Vamos supor que seja uma tinta de artesanato, um pote metálico, um objeto de decoração metálica, um carro metálico. Eu sou cego. O que é metálico? Metálico é o material que tem um brilho diferente. Brilho. Que reluz diferente. Não entendi. É só a cor, como é que a gente fala? Chapada, assim, só cor. Tem um brilho.
metálico. Os carros gostam muito de ser metálicos, né? Carro é muito comum ser metálico. Eu sei que o meu carro é uma cor metálica. É metálica. Você não sabe a cor, mas sabe que é metálico. Não, eu sei que ele é cinza metálico. Isso mesmo. Agora, eu não sabia. Aí eu pensei assim, ó, se for metálico, eu tenho uma forma diferente. Eu tive que fazer um outro sinal, que é um semicírculo, que está aqui na tua mão. Ou alguns falam que é um sorrisinho. É um sorrisinho que fica ao redor do eixo principal. Então, vamos supor, você vai ver que ao redor tem um espaço, aqui bem perto do eixo, que tem um semicírculo. Aqui? Isso. Então, se eu botar aí, aqui, o que é que você tem agora? Metálico. Um verde bem escuro metálico. Não estou conseguindo encaixar. Aqui. Quero ver. Deu? Aqui. Deu. Encaixou. Um verde escuro, bem escuro, metálico. Olha que interessante. E aonde que vai esse semicírculo? Vai sempre ao redor da linha, ou ao redor do ponto, para o lado contrário, onde tem os outros pontos, ou que tem a linha. Interessante. Então, se eu botei um semicírculo no material, significa que é metálico. A pessoa vai sentir, se tem um semicírculo, é metálico. Frank, e se for incolor? Vamos supor que o material seja incolor. Ai, Sandra, tu tá cada vez dificultando mais, Sandra. Não tem mais lugar para pôr nada aqui, Sandra. Mas o incolor não é linha nenhuma. O que é o incolor? Não tem cor. Então, ele não tem a linha que indica a cor. Então, você tira o ponto que indica, a linha que indica a cor. Essa aqui? Essa aí tira fora. Dá. Pode me dar. Devolvi. Ela tá pegando de volta agora. Tira o semicírculo. Tirei o semicírculo. Que é o do metálico, tirou. Sim. Agora, tira os pontos que está representando o verde escuro. Pronto. Tem um. Tirou isso. Mais um. Mais um. Tá pronto. Aqui. Você tem aí o incolor. Eu tenho aqui sem cor. Quer dizer, é a base e o ponto. Só isso. É sem cor. Poxa, interessante. Aí, pessoal, ó. Achei que ia me ferrar, isso aqui foi mais fácil. Não é? Assim, a experiência que a gente tem tido, Frank, é que as pessoas, num primeiro momento, se assustam. Puxa, mas é mais uma coisa que eu tenho que aprender. Mas quando aprendem em média de 20 minutos, aprende e memoriza em média de 20 minutos, a pessoa se apaixona. Todo mundo se apaixona. Olha, tu sabes que todo ano eu vou em Curitiba, tem um congresso mundial da felicidade. Maravilhoso. E eles falam que se a gente quer ficar forte, como é que a gente faz para ficar forte? A gente faz musculação, né? Então todo dia vai lá e puxa ferro. Sim. Se a gente quer ser feliz, como é que a gente faz? Treina o sorriso. Todo dia dá um sorriso. Mesmo que não precise, mesmo que não se sinta, dá um sorrisinho e vai testando. E aqui dentro desse projeto, se todo dia a gente pegar um pouquinho, logo a gente aprende e fica craque. É isso mesmo? Isso mesmo. Olha só que legal. Então aqui, ó, eu tenho agora que vem junto nesse kit pedagógico, vem o guia cromático, que está em alto relevo. Deixa eu mostrar primeiro para a câmera. Está escrito, tem a logomarca aqui do lado esquerdo, logomarca Cicolor, guia cromático Cicolor. Do lado esquerdo, Frank, aqui em cima, comece por aqui, ó. Dá licença, pegar na tua mão. Aqui está escrita a cor em braille, vermelho, super extenso. Sim. E aqui está o nosso código. Meu Deus, pessoal. A diferença é gritante. É grande. Deve ser 2% do tamanho. Eu acho que é. Um pouco mais, um pouco menos. Mas é só na pontinha do dedo, isso, eu já tenho a cor. Então, e aqui para escrever, eu tenho que passar aqui uns 5 centímetros do tabuleiro. Poxa, é muito diferente. Daí tem o vermelho, claro, que são 2 pontinhos mais um pontinho. Sabe, tem um processo que eu acho assim, que é interessante. Às vezes, não é que você vai botar o dedo assim e vai sentir. Você vai meio com a unha sentindo. Olha só, tem uma coisa Algo que se torna mais fácil para quem teve diabetes e que perdeu a sensibilidade. Mais pela unha. Tem uma situação que me falaram o seguinte. A gente tem um monte de coisa na cabeça. E quando vai falar, diminui tudo que a gente tem na cabeça e coloca em palavras. Que vai ser uma descrição mínima daquilo que a gente tem lá dentro. Sim. Aí a outra pessoa vai receber palavras e vai transformar em outras coisas dentro da cabeça dela. Por isso que existe
uma dificuldade da comunicação, porque é algo extenso que está dentro da minha cabeça, passa por uma situação menor e depois aumenta na outra cabeça. Aqui nós temos uma cor que ela pode ser grande e para o projeto C-Color ele fica pequenininho. Sim. E depois a gente transforma em vermelho de novo na cabeça, é grande. E quando o claro e o escuro aqui também só pontinhos. Só pontinhos. E a gente põe o dedinho aqui, só um pontinho e depois volta escuro, muito escuro, claro, muito claro. Poxa, interessantíssimo. Aqui a gente simplifica bastante a comunicação. É só treinar bastante. E aí, assim, eu lembrei de contar uma coisa que eu não tinha percebido antes, que eu fui aprender, né? Por exemplo, a gente acredita, a gente sabe, a gente pensa que o Braille é uma linguagem universal. Só que o Braille é um alfabeto, é o ABC. Sim. Tá? Só que em cada país se escreve de forma diferente. Então, você aprendeu o vermelho, começando com V, E, R, mas lá nos Estados Unidos é outra forma, lá na Rússia é de outra forma, lá no Japão é de outra forma, lá na Grécia é de outra forma. Cada lugar do mundo se escreve de uma forma diferente. Isso. Agora, a cor, a teoria da cor, ela é igual em qualquer lugar do mundo. Dessa forma o vermelho é vermelho em qualquer lugar. O relógio também é igual em qualquer lugar do mundo. 12 horas é 12 horas em qualquer lugar do mundo, vermelho é vermelho em qualquer lugar do mundo. Isso é design universal. Isso sim é inclusão. Isso é inclusão. Inclusão, inclusive, de idiomas. Isso Poxa, mesmo. Interessante. Pessoal, aí eu estava conversando com a Sandra. Sandra, mas eu sou cego. Puxa, nunca olhei cor, eu não me importa a cor, porque nunca me importou até agora. Compro as roupas tudo uma cor só, né? E fico tudo igual. Daí ela falou, Frank, já imaginou? Conta a história da botoneira para nós. Ah, sim. De repente, embaixo de um subterrâneo, tem alguns trabalhadores trabalhando. Meu professor que me deu essa ideia. Tem um trabalhador trabalhando lá e, de repente, acaba a energia. E não tem como a pessoa saber qual o botão, com certeza, qual o botão que ela está acionando. Se tiver o C-Color e ela aprender, que ela vai aprender na escola, Frank, porque isso aqui é para ir para todas as escolas. Essa é a nossa ideia, aí tá, pessoal? Fica fácil. Implantar o projeto C-Color, entendendo cores nas escolas. É muito importante que a criança aprenda desde a base o que é a cor. E dentro de um projeto inclusivo. Então, o cego aprender Braille, ele acaba se excluindo. Eu vou estudar Braille. Agora, quando todo mundo estudar cores dentro do mesmo formato visual e tátil, vai ser igual para todo mundo. Isso né, mesmo. Sandra? E então, aí sim as crianças vão se sentir próprias. Então esse material é para ensinar a teoria da cor para todo mundo em todas as escolas. Só que junto vai aprender também um método que, se acontecer de ela em algum lugar que ela não puder enxergar a cor, por exemplo, Frank, aconteceu comigo, eu sei que acontece com muita gente. Quantas vezes a gente entra numa loja, nós videntes, entre um preto e um azul marinho, ou um preto e um grafite, que é o cinza bem escuro, a gente não consegue identificar. Dentro da loja a gente não enxerga. Daí a gente tem que levar para a luz do sol para ter certeza. Sandra, nem a gente, nem o balconista. Aqui tu entra num outro ponto que eu queria te perguntar. A quem impacta diretamente o projeto C-Color? Diretamente a quem não enxerga a cor. Os cegos, baixa visão e outro importantíssimo que as pessoas não fazem ideia, os daltônicos. Vocês sabiam que a cada 10 homens, um é daltônico? Não enxerga a cor? E ele é tão dependente de outras pessoas para escolher sua roupa, por exemplo, o seu calçado, a sua meia, quanto um cego? Estão dizendo que a população é metade homem, metade mulher, mais ou menos. Quer dizer que nós temos 5% da população daltônica. Mas a de cego e a de baixa visão eu sei, que é 2% de baixa visão e 0,5% de cego. Então, diretamente, nós impactamos aqui 7,5% da população. Diretamente, sim. E daí... outra coisa, um dado também importante que a pesquisa me trouxe, é que nós já temos uma estatística que a deficiência visual é a maior dentre todas, que acomete o maior número de pessoas. E nós sabemos que vai ter um aumento de 300% nos próximos 30 anos. Você acredita? Não acredito. Verdade. Apesar de... O pessoal pergunta para mim, Frank, o que tu queria voltar a enxergar?
eu não tenho esse sonho utópico. O meu maior sonho é viver bem com o que eu tenho. Então, assim, mas eu não desejo isso para mais ninguém, porque não é fácil a gente viver, a gente sabe que não. sem a luz do dia, né? Ou sem a luz das cores. É muito complicado. Então, vai ter um aumento, 300% nos próximos 30 anos. Pessoal, aqui então, se a gente está falando que mais ou menos 7,5% da população vai ser impactada diretamente, pensa que em cada casa tem um pai, uma mãe e normalmente 2 filhos. Então, podemos dizer que podemos multiplicar por 4 o impacto indireto, sim, que vai ser dentro de uma com família. certeza. Então, ao invés de 7,5%, aqui nós já temos 30%. 30%. E daí, se a gente pensar em crianças que podem estar aprendendo de uma outra forma, e se a gente pensar em pessoas que se solidarizam com a causa, talvez a gente atinja mais da metade da população neste projeto. Sim. Poxa, pessoal, olha só que tem uma coisa, Frank, quando a gente desenvolve uma tecnologia, muitas vezes pensando numa pessoa com uma deficiência, num idoso, quem não tenha deficiência se aproveita, usa muito bem, não é? Tem uma coisa que um amigo meu me falou o seguinte, ele trabalha numa empresa grande e eles tinham um refeitório, e o refeitório era cercado de brita. E como eles colocaram cadeirantes para trabalhar na empresa, eles montaram um caminho de concreto para os cadeirantes aproveitarem. Sabe quem foi que mais elogiou esse projeto para ele? Foram as mulheres que usavam salto alto, porque salto alto não combina com brita. Então, assim, o projeto que é feito por uma pessoa com deficiência, muitas vezes impacta também. Isso é muito bom, é muito bem aproveitado por todos. Isso, né? Então, os assim, automóveis, quando toca aquela apito para cuidar quando dá ré, foi feito para idosos, não é? Sim. A gente não usa bem? Opa, a gente usa bastante. Agora, deixa eu te perguntar, fora o impacto, como é que, o que você acha assim das empresas, aonde que esse projeto seria interessante? Nós estamos falando aqui, assim, o lógico seria empresas de roupas, empresas de sapatos. O que mais a gente poderia impactar com esse projeto? Olha, tudo que tem cor deve trazer essa informação. Em primeiro lugar, a gente fez uma pesquisa de mercado com os usuários, com pessoas com deficiência visual. Claro que eles falaram, a primeira coisa mais importante, se tiver que escolher hoje, realmente roupas e calçados. Primeira coisa, que é o dia a dia mais importante deles. Tem uma coisa que eu quero contar rapidinho. Eu conheci um casal de cegos em Curitiba. Os 2 cegos moram sozinhos, vivem sozinhos e são super independentes. E quando eu conheci ela, ela falou, Sandra, que maravilha, você quebrou o galho, vai quebrar o galho da minha vida. Porque a gente é super independente, só tem um problema. Quando eu vou lavar roupa, a gente usa a máquina de lavar roupa normal. Só que eu misturo todas as roupas, eu misturo preto com branco, com vermelho. Não enxergo. Depois eu fico sabendo que minhas roupas estão manchadas, porque as pessoas falam assim, tua roupa está manchada. E aí ela fez eu colocar o código em tudo que ela tem em casa. O Carlos me falou também. Eu não tinha nem pensado nisso. O Carlos me falou também de uma solução que a pessoa usou para cartão bancário. Lá em Curitiba, lá no IPC, no Instituto Paranaense dos Cegos, conhecemos uma pessoa lá com seus 50, o Anderson, 50 e poucos anos, e ele chegou para nós e falou assim, olha, para roupa até nesse momento não me interessa, eu só compro roupa cinza e preta, então se misturar não faz mal. Só tem um problema sério, cartão de crédito. Aí ele tirou de dentro da carteira dele 2 cartões, um laranja, era vermelho, né, claro, era laranja, e o outro roxo. E ele falou assim, eu não sei qual é um que é outro. E quando eu vou ter que comprar, eu tenho que perguntar pro vendedor que cartão é. Daí a gente colou a etiqueta adesiva. Nossa, Frank, alegria dele. Ele sabia que o laranja era de um banco e que o roxo era de outro. Pessoal, aí, e a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe qual é o banco que é roxo e outro laranja. Olha só, pessoal, são um produto que a gente pensa em uso nas cores, mas definir um banco e outro. Olha só que fantástico. Agora, deixa eu só te perguntar, como é que está o reconhecimento do projeto C-Color
a nível de estudo, de pesquisa, de reconhecimento? Como é que isso está? Olha, isso é interessante, porque eu desenvolvi o Cicolor, mas pelo Brasil todo tem pessoas, e fora do Brasil também, pessoas pesquisando sobre acessibilidade, encontram o Cicolor e começam a fazer trabalho de mestrado, trabalho de doutorado com o método Cicolor. Muitas vezes eles vêm me procurar quando ainda vão fazer, outros quando já está pronto, vêm me falar, olha, nós usamos o teu método, e me manda o trabalho, me manda em PDF a tese, a dissertação. E muito interessante foi um laboratório de química, há 2 anos atrás, um laboratório de química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. E eles, preocupados em tornar um laboratório de química acessível, porque eles estavam recebendo muitas pessoas com deficiência visual e querendo trabalhar no laboratório, fazer o curso e trabalhar no laboratório. E aí eles nos encontraram e estão usando o método. Eles tornaram um laboratório de química totalmente acessível a cegos. Tem o Braille, e onde tem cor, que na química, em produtos químicos, é muito importante, que é perigoso, né? É tudo com cor, eles estão usando Cicolor. Então vai pelo Brasil. Olha só, eu vou fazer um briefing de algumas... não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Nós levamos o projeto Cicolor para estudo dentro da Hering, e eles estão olhando com carinho. Nós estamos levando para a Deller, e eles estão olhando essa situação com carinho. O que você diria para essas empresas que a gente está começando esse projeto Cicolor, ou Joric Cicolor? Quando a gente fala em venda de etiqueta, já é Joric Cicolor. Termocolantes, né? O que você falaria para essas empresas? Qual o incentivo que você daria para eles? Olha, para começar, hoje cresce no mundo um movimento grande de tornar a vida das pessoas melhores. Então, quando a empresa se engaja num tema desse, ela já é vista com outros olhos por outras pessoas. Isso é sabido, né? Sim. Né, Frank? Tanto assim, não é só do usuário, né, da pessoa com deficiência, mas a população começa a ver a empresa de outra forma. Mas vai beneficiar muito pessoas com deficiência visual que já usam o método Cicolor pelo Brasil, por exemplo. Então, eu acho assim, que é uma coisa assim, importante se engajar em alguma coisa que faz tão bem para a sociedade. O ESG, que hoje está tão forte, né? O ESG, o S é o social, né? É a parte social da empresa. A responsabilidade social. Aquilo que a empresa tem como meta devolver para a sociedade do que ela está utilizando a sociedade. Então, essa parte social também é muito importante. É muito importante. Agora, só para deixar o pessoal um pouquinho mais alegre, aonde que vocês já ganharam premiação por conta do Cicolor? Tu não estava falando, tu não ia falar porque tu é discreta, mas eu vou te pedir para que fale para o nosso público. Aonde vocês já foram premiados e reconhecidos? Bem, primeiro prêmio foi, eu não tinha nem acabado o doutorado ainda, eu ganhei um prêmio Viva a Inclusão da Prefeitura de Curitiba, um prêmio, assim, um dos primeiros lugares que eu pude defender e mostrar para todas as pessoas que estavam participando do evento. Então, Viva a Inclusão. Depois, eu ganhei o prêmio também do Vale do Pinhão, do Paraná. Primeiro lugar em ideia, em inovação. Depois, o terceiro prêmio, isso foi em 2019. Em 2019, também, um prêmio da Universidade Federal do Paraná, quando a universidade fez aniversário, e premiou as melhores teses que passaram durante esses anos, 107 anos da universidade. Daí, este ano de 2024, a gente recebeu o prêmio Sérgio Mamberti, é um prêmio federal do Ministério da Cultura. E agora, final de 2024, recebemos um prêmio no Japão, concorrendo com o mundo todo. Internacional. Internacional. Um prêmio no Japão. Olha, meus parabéns, Sandra. Meus parabéns. Obrigado, Frank. Eu hoje estou falando com a Sandra pela primeira vez, depois que eles ganharam o prêmio no Japão. No Japão, foi na sexta-feira, dia 28, né, de fevereiro. Feliz. Foi dia 28 agora? Foi dia 28 de fevereiro de 2025, que foi o evento da premiação.
Olha que legal. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre o projeto, Olha, aonde que você... Agora eu vou fazer o meu jabá. isso mesmo. Além do site do Ives, que é www.ivesbrasil.com.br. Ives é I-V-I-S. Lá tem uma página voltada para o C-Color. A minha página pessoal, que é do Frank Duarte, que é www.ifd.com.br, ifdbrasil.com.br. Aonde mais a gente pode estudar um pouquinho mais sobre nós estamos nas redes sociais. Então, a C-Color também está no YouTube, C-Color Linguagem Tátil das Cores. No Instagram, tudo junto, C-Color Linguagem Tátil. Lembrando que C é ver em inglês, S-E-E, Color, tudo junto. No Instagram, no Facebook, C-Color Linguagem Tátil das Cores, vai encontrar. E também a Jorick C-Color. A Jorick C-Color também eles podem... Que hoje é a empresa que comercializa esse projeto. Isso. E ela, assim, para as pessoas que querem ajudar, a Jorick patrocina, apoia o projeto C-Color, e uma parte do faturamento volta para o estudo. Para a Universidade Federal. Porque Explica um pouquinho sobre isso. Assim, a C-Color é uma patente da Universidade Federal. Então, claro que eu desenvolvi também todo o material pedagógico, que é para ensinar a teoria das cores e ensinar a C-Color. Então, para eu poder comercializar isso, eu tive que fazer... A universidade me deu uma concessão para eu trabalhar com C-Color, e a Jorick foi a mesma coisa. A universidade também deu uma concessão para eles poderem trabalhar então, com a eles pagam royalty para... Eles pagam também. Pessoal, estamos auxiliando também no ensino. Sandra, queres deixar uma mensagem final? Queres deixar alguma coisa para o público? Olha, primeira coisa, eu gostaria... Meu telefone é importante caso alguém tenha interesse em conversar, em ligar para mim. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, Frank, de atender as pessoas. É o 41, que é Curitiba, 41 99187-3504. E é o WhatsApp celular. E assim, eu gostaria de deixar assim, a gente quer tanto um mundo melhor, é possível a gente tornar o mundo melhor. Pensando que quando a gente faz um bem para uma pessoa, tudo volta para a gente, né? Aquele benefício, aquela acessibilidade, um dia a gente pode precisar também. Sandra, então, há 4 anos atrás eu enxergava. E eu não tinha noção de quantas pessoas dependiam de algum instrumento para ter mais acesso à sociedade. E hoje eu agradeço a Deus por ter pessoas como você, que consegue nos dar suporte e pensar na gente. Muito obrigado, Sandra. Eu Deus te agradeço, te abençoe. meu amigo, eu que agradeço. E sempre conte conosco no que precisar, tá bom? Com certeza. Forte abraço. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado, Ives. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.